can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Your loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves. Olá, viemos com mais uma edição conversando sobre a Espiritismo. Eu e meu colega Murilo vamos fazer uma breve introdução sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e depois outros colegas vão falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece. Então pedimos a assistência aos nossos anjos da guarda, que nos auxiliem nesse momento a melhor compreender o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, endividados, hoje e sempre. Assim seja. Estamos no capítulo 3, na parte que trata das instruções dos Espíritos. O tema dessas instruções é mundos inferiores e mundos superiores. Estamos no item 11, que vai tratar de alguns contrastes que a gente enfrenta aqui, né, Sofia, nesse mundo em que vivemos. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos males que ali não têm acesso. Nesse pequeno trecho que a gente leu, ele vai falar um pouco sobre os contrastes que a gente tem aqui na Terra, sobre a questão de precisar ver a parte ruim para poder apreciar a parte boa. E isso não é o que ocorre nos mundos superiores, tá? Eles não têm essa necessidade de haver esse contraste para poder apreciar as boas coisas que eles têm a oferecer. E a gente às vezes tá nessa vivência, né, de coisas boas, a gente nem percebe, né? Só quando há o contraste, a falta da luz, que a gente vê a importância da luz em nossas vidas, né? Isso a gente começa a apreciar. E ele fala aqui também da questão dos pintores, né? Que eles tiveram uma facilidade em Retratar o inferno, mas eles não expressam tão bem assim os céus, assim fazer. Porque o inferno é como algo que eles já passaram por aquele local. Enfermidades, maldades, esse tipo de coisa. Já a luz celeste é algo que eles ainda não conseguem ver com clareza. Por isso que não conseguem expressar tão bem assim. E ele conclui aqui, né? À medida, porém, que se eleva
e der puro horizonte, se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreender o mal que lhe está atrás. E é assim que ele encerra, né, esse item, falando desses contrastes que são necessários na nossa vida, mas que esses mundos superiores não são mais necessários. Agora, cálculos, qual é? Vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Olá, estamos aqui novamente conversando sobre a doutrina espírita, a partir do estudo do Livro dos Espíritos. Eu, Lucielma e Tovar, mais uma vez aqui com vocês, para dar continuidade ao estudo do capítulo 3, sobre a criação, no que se refere à formação dos seres vivos. A gente conclui esse tópico de formação dos seres vivos. E aí, sobre ele, nós vamos trabalhar as questões de número 47, 48 e 49. A questão 47 diz o seguinte: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E os espíritos respondem: sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. E aí começa a resposta, né? Uma resposta direta, uma resposta sucinta, como as demais das questões anteriores referentes a esse tópico. Nós entendemos que a espécie humana não se diferencia das outras espécies, não é? E, portanto, não seria diferente, não é? Que a espécie humana, sim, já estava e estava nesse estado latente, aguardando o momento adequado, o momento propício, o momento organizado, pensado e determinado, né, pela espiritualidade, para que pudesse surgir, para que pudesse se desenvolver e se apresentar. Muito respeitosamente, eu vou citar a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos e dos nossos irmãos católicos, a Gênese mosaica. Não é? Na Gênese mosaica existia uma família com 4 pessoas, não é? Adão, Eva, Caim e Abel. Então, logo depois do acontecido, um dos irmãos saiu, se matrimoniou e foi criar seus filhos, seus descendentes em um vilarejo. Então, se só existiam 4 pessoas, é necessário que nós façamos uma interpretação um pouco mais ampla desse livro histórico. Não é a nossa pretensão, enquanto espíritas, apontar nenhum erro na religião de quem quer que seja, porque nós, enquanto espíritas evangélicos, acreditamos que não há erros nesse livro histórico, e sim o que há é uma falsa interpretação do que ali está colocado. Nós observamos que o homem foi criado do limo da terra, não é? Essa é a resposta. E nós vamos observar que no programa passado demos o exemplo daquele peixe, não é? Que o barreiro seca, imagina se não tem mais vida e de repente eclode-se lá a vida marinha novamente quando se tem água. A nossa vida é um pouco mais complexa do que isso. Para que nós existíssemos enquanto seres humanos, nós precisamos de uma complexidade maior, de um conglomerado energético diferente. Nós precisamos de uma psicosfera para que nós possamos existir. Nós observamos que as pessoas, quando começam a estar circundados por energias doentias, elas acabam adoecendo mentalmente. Então, a energia que nós precisamos para o nosso funcionamento não é só da glicose retirada dos alimentos, mas sim aquela energia que nós chamamos de energia mental, que André Luiz chamou de fulcro mental em mecanismos da mediunidade. Nós temos uma complexidade melhor para o nosso funcionamento. Mais uma vez, sem querer lançar nenhum anátema ou ofender a ninguém que crê na inteligência dos animais, mas talvez nós
precisássemos ter uma atenção especial quando dizemos que os animais têm sentimento ou que os animais entendem o que nós falamos. Porque se na neurologia, quando nos referimos a uma criança que tem um transtorno do espectro autista, por exemplo, e ela obedece a comandos, e vamos perguntar ou fazer uma investigação para saber se aquela criança ela está atendendo a um comando ou realmente ela está entendendo o que está sendo dito, nós dizemos a ela, pegue essa caneta e coloque debaixo do tapete, por exemplo. Uma coisa que é atípica dela fazer, porque se ela estiver compreendendo, ela pegará a caneta e colocará debaixo do tapete. Se fizermos isso com um cão, com um passarinho, possivelmente eles não farão. Então eles não compreendem o que nós dizemos. Eles têm um nível de interação, mas não um nível de interação como muitas pessoas compreendem que seja. Então isso não diminui a afetividade que nós devemos ter com os nossos irmãos menores. Pelo contrário, isso redobra a nossa responsabilidade perante eles. Porque uma vez que somos os únicos seres pensantes, temos que pensar por nós e preservar a vida deles. Então isso redobra a nossa responsabilidade. Nesse sentido, nós observamos que nos falta muitas vezes um olhar mais criterioso para o que está nos cercando. E essa falta desse olhar criterioso faz com que a gente relegue o Criador a algo que está desconhecido, que nós não conseguimos penetrar. São muitas reflexões aí para a gente, e a gente continua com elas a partir da questão do número 48, que vai perguntar o seguinte: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? E aí os espíritos dizem: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. E nesse contexto, a gente pensa, sim, são questões importantes, são questões das quais a ciência pode se preocupar e se preocupa, e hoje em dia nós temos uma outra visão, né, a respeito dessas questões, em virtude de todas as pesquisas que foram feitas, de tudo que se desenvolveu. Mas aí eu trago uma questão que eu entendo ser importante também, né? A preocupação que a gente deve ter não só com o surgimento do ser humano ou dos outros seres vivos no planeta, mas principalmente com o surgimento de questões como a falta de amor, a incompreensão, o egoísmo, que são questões tão presentes no nosso cotidiano, que são questões tão urgentes e necessárias também de reflexão de nossa parte, porque independente de quando tenhamos surgido, precisamos também pensar em como estamos vivendo, em como estamos nos conduzindo nesse momento e em como pretendemos fazer isso daqui para frente. Quais os tipos de relações que a gente gostaria e deveria estabelecer para não se afetar tanto e também conseguir manter essa energia que você falou, que não é só uma energia física, mas a energia mental num nível mais elevado. Há um sentimento, na minha opinião, extremamente norteador, o sentimento do egoísmo. Quando nós observamos as coisas de uma forma egoísta, quando nós nos colocamos no centro do universo ou nos colocamos no centro da observação do Criador, as coisas ficam muito mais complicadas de nós compreendermos. Quando nós avaliamos os nossos irmãos que estão mais próximos do nosso corpo físico, não é? Nós temos uma lacuna que falta ser preenchida da migração até a chegada do Homo sapiens. Nós observamos que existe uma falta de consenso entre os paleontólogos do começo da vida, porque todas as vezes que nós imaginamos chegar
a ossada, vamos dizer assim, para falar num linguajar popular, da pessoa mais antiga, nós descobrimos inscrições em pedras que datam centenas de anos atrás. Então, se eu encontrei ossos de pessoas que escreveram aquilo e as inscrições estão muito mais antigas do que os ossos, nós sabemos que tivemos outras pessoas aqui que ou não encontramos os ossos ou chegaram e saíram da Terra de alguma maneira que nós não conhecemos. Então, quando nós nos colocamos como os únicos habitantes do Sistema Solar ou como os únicos habitantes do Universo, nós nos fechamos dentro de um egoísmo, como você colocou, e aí nós nos fechamos à observação da vida como um todo e nós nos fechamos e não conseguimos entender o que é Deus. Porque se nós temos sinais de que houveram vidas e conseguiram construir coisas que nós ainda nos dias de hoje não conseguimos construir, porque nós temos diversos alimentos que eles não têm descendentes, que eles não vieram de outras plantas. Eles foram feitos de alguma maneira que não deixaram ancestrais. Então, se hoje nós conseguimos apenas modificar geneticamente, mas não conseguimos construir um alimento em laboratório, se nós temos um corpo que não tem descendentes e que parece ter sido construído de alguma maneira que nós não conhecemos ainda, essa construção ela se deu de que maneira? Ela pode ter se dado por outras inteligências que foram e são criações de Deus e que aqui estiveram para que a vida fosse possível como ela é hoje. Então, é preciso que nós ampliemos os nossos horizontes e que possamos observar as evidências. Nós não estamos, como já disse em alguns programas anteriores, inventando nenhuma moral nova. Nós estamos apenas chamando a atenção dos senhores que possam observar as academias de ciências, as evidências e observar o que foi dito em 1857. E aí, finalizando esse tópico sobre a formação dos seres, a gente tem a questão do número 49, que diz o seguinte: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? E os espíritos nos respondem: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. E aqui os espíritos retratam que, uma vez que houve a população da terra, pelos homens, esses elementos constituintes, eles foram absorvidos e hoje em dia eles são transmitidos, assim, compartilhados, através dos processos reprodutivos, e não só com relação aos homens, mas também com relação às diversas espécies de seres vivos. E é preciso que nós façamos uma distinção em que nós estamos numa classe de seres vivos um pouco mais complexas do que os nossos irmãos menores. Isso não quer dizer que tínhamos reprodução assexuada no início e agora precisamos de uma correlação para que possamos procriar. Não é isso que os espíritos estão dizendo. O que os espíritos estão dizendo é que nós somos co-criadores, porque nós conseguimos produzir um corpo físico, mas esse corpo físico só vai ter forma se tiver um perispírito, um modelador bioenergético. Portanto, se tiver uma ligação espiritual e for ser habitado por
um de nós, ou seja, um espírito, e é importante que nós nos acostumemos com essas nomenclaturas, porque quando nós falamos de um espírito, nós estamos falando de nós mesmos, não é? Nós somos espíritos que temos um corpo, não é? E não um corpo em que um espírito habita dentro, não é? Então, nós, enquanto essências espirituais, enquanto centelhas divinas, enquanto espírito, tivemos essa evolução que ela se deu, como nós podemos observar a Caminho da Luz, como nós podemos observar nos livros que tratam dos exilados de Capela, em que se Deus, em sua infinita misericórdia, é capaz de fazer com que nós, para que possamos dar um exemplo do nosso cotidiano, suponhamos que iremos fazer uma construção, não é? E para fazer aquela construção, nós precisamos de pessoas que tenham expertise em construção. Nós vamos precisar de engenheiros, nós vamos precisar de técnicos, nós vamos precisar de pessoas que compreendam de construção. Então, nós vamos recorrer a essas pessoas para que possam nos socorrer com suas expertises e coloquemos em prática aquilo que nós estamos pensando em fazer. No universo, se nós não somos os únicos seres inteligentes a habitar o universo, se não somos o único globo que tem vida como tem vida na Terra, se nós não fomos criados ou todos os mundos não foram criados ao mesmo tempo, porque como nós vimos nas perguntas anteriores, o Criador ele não é ocioso, então ele cria o tempo inteiro. E se ele cria o tempo inteiro, nós temos planetas que estão atrás da nossa evolução e planetas que estão muito à frente de nossa evolução. Será que o Criador, que o nosso governador planetário, não pode ter recorrido a espíritos de outro ordem a nos ajudar a desenvolver o corpo físico que nós temos hoje? Será que esses espíritos não podem ter temporariamente habitado o nosso órgão e ter feito com que o nosso cérebro, nossa caixa craniana, pudesse se desenvolver como ela é hoje? Será que aquelas pirâmides que estão lá no Egito, com aqueles cortes perfeitos naquelas pedras que foram transportadas por uma tecnologia que hoje nós não temos essa tecnologia para transportar o peso daqueles materiais? Aquelas inscrições onde existem pássaros construtores, será que nós não precisamos ter uma boa vontade de parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o Criador, não como só o Criador da Terra, mas o Criador do Universo? É a questão que a gente comenta, né, desde o princípio, que é de ampliar, né, esse olhar, essa capacidade de compreensão e buscar, né, esse entendimento mais amplo, que é uma construção, né, nós não estamos querendo vender nenhuma verdade, não é? Exatamente. Então, no momento em que nós estamos, né, nessa encarnação, isso para nós é um processo de construção e que precisa ser conduzido de forma muito autoral, assim, né? Cada um vai dar a dimensão dessa construção, né? Cabe a cada um de nós. Então, nós finalizamos esse tópico do capítulo 3, sobre a formação dos seres. Lembramos a vocês das nossas redes sociais, temos o canal no YouTube, Facebook e o Instagram, com @ermooficial. E para a gente finalizar, vamos pedir a Tová que faça a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, dando graças pela oportunidade que temos de desenvolver a nossa inteligência e rogar ao Criador, a Maria, a nossa Mãe de Amor, que possam nos auxiliar para que coloquemos a nossa inteligência a serviço do bem-estar de todos, a serviço da harmonia universal. Mãe de misericórdia infinita, nos auxilia a seguir o caminho do bem, hoje e sempre. Que assim seja.
you.